pessoal sempre pergunta a respeito de regulagem de calcaradeira, né? Uma calcaradeira nova ou conservada, a tabela ajuda, você pode observar a tabela. Vamos mostrar dessa vez como que a gente faz essa regulagem? Vamos. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto em aras de feno. Esse é o Lucas, o nosso assistente da Suporte Rural, e nós dois estamos aqui em mais uma Dica do Agrônomo. Bom, como o Rodolfo falou, eu me chamo Lucas. Hoje a gente está aqui no Aras FF. Primeiramente agradecer ao proprietário Fernandes. Estamos aqui com o Dida. A gente vai estar explicando como fazer a regulagem da calcareadora. Essa daqui é uma calcareadora, é distribuidora de calcário, fertilizantes e composto orgânico. É uma máquina nova. Então a gente consegue fazer a regulagem dela através da tabela, desde que a gente siga algumas especificações. Vamos lá. Aqui a tabela, ele mostra pra gente então a velocidade, a abertura de escala e as engrenagens. Aqui está falando que a engrenagem motora tem 16 dentes e a movida 48 dentes. Essas engrenagens aqui, elas que vão causar a velocidade da esteira. Dida, vamos mostrar para eles como que a gente faz para diferenciar uma e outra? O Dida é o operador aqui do Rancho FF e ele vai estar ajudando a gente hoje aqui. Bom, aqui é a motora, certo, Dida? Sim. Por que a gente sabe que essa aqui é a motora? É daqui que vem a força para movimentar a esteira. E essa daqui é a movida, ela que recebe a força da motora e faz girar a esteira, dando a velocidade aqui pra gente. Dida, vamos contar quantos dentes tem? Aqui tá falando que tem que ter 16 a motora. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Maravilha, então a motora tem 16 dentes, conforme está aqui, tudo certo. Vamos ver a movida agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 46, 47, 48. Maravilha, então aqui mostra que as engrenagens estão de acordo com a tabela. A motora tem 16 dentes e a movida 48. É muito importante que essas engrenagens sejam de acordo com a tabela, porque se eu tiver uma engrenagem diferente aqui, vai mudar totalmente isso daqui. É importante você deixar o RPM do trator no 540 RPM da tomada de força. Se tiver diferente disso aqui, a tabela também não vai funcionar. Então, como que eu vou saber que está em 540 RPM na tomada de força? Dida, vamos mostrar para o pessoal? Vamos lá? Existem tratores que marcam no conta-giro esse 540 RPM. Mas no caso desse trator aqui, é eletrônico. Dida, vamos mostrar para eles como que faz para chegar no 540 RPM? Vamos, aqui. Olha lá. A gente vem, aqui tá o RPM do trator. Aí aqui a gente muda o RPM da tomada de força. E aí você vai aumentando aí até chegar a 540. Aí, 540. Isso significa que a tomada de força já está em 540. E aqui no trator tá em torno de 1900. Aqui ele vai mudar, ó. Então tá 1910, 1920. Então 1910 e 1920 RPM do trator equivale a 540 RPM da tomada de força. Que é o que a gente vai usar ali, que é o indicado pela fabricante. Aqui tá marcando digitalmente o 540 RPM da tomada de força. Na maioria dos tratores, no conta-giro tem uma marca que vai indicar aonde que fica os 540 RPM da tomada de força. Bom, então visto aqui o RPM da tomada de força, o RPM do trator, agora a gente vai ver a velocidade. Existem três maneiras para se determinar a velocidade. Uma é demarcando uma área com 50 metros, que nem esse vídeo aqui, ó, que tá detalhado. Tá bem detalhado. A segunda maneira, muitos tratores já vêm marcando a velocidade nele mesmo. E a terceira maneira, que você pode estar utilizando um GPS, que nem a gente está fazendo aqui, ó. E aí a gente vai conseguir determinar uma média da velocidade. Bom, então a gente já conferiu a engrenagem motora, a engrenagem movida. Já vimos que o RPM 540 equivale a 1910 do trator. Agora a gente precisa determinar a velocidade. Por exemplo, nessa tabela tem uma variação da velocidade de 4 a 10 km por hora. Vamos supor que a gente determinou lá e deu 5 km por hora. E a gente precisa aplicar 1.800 kg por hectare de calcário.
Então a gente vem aqui, ó, em 5 km por hora, procura 1.800. E aí aqui a gente vai ver qual que é a abertura da escala, que no caso tá dando 11. Dida, vamos lá ver a abertura da escala? Então no caso a gente queremos 11. Aí solta a porca. Solta a porca aqui. E aí? Um pouco mais. Aí. Aperta. Aperta. Então aqui está regulado para 1.800 kg por hectare de calcário, se for para velocidade de 5 km por hora. Vamos determinar a velocidade lá então? Uma coisa muito importante ser levada em conta na determinação da velocidade é ela estar utilizando o trator que vai aplicar e o local que você vai aplicar. Por exemplo, esse é um piquete que vai ser despejado calcário. Então a gente está exatamente no local que vai ser aplicado calcário e no trator que a gente está medindo a velocidade. Dida, na sua experiência, qual marcha que você acha que é recomendado nos 1910 RPM do trator, que equivale a 540 RPM na tomada de força? Bom, no meu caso aqui, no meu piquete, nesse piquete, eu tenho que, em 1910, como se fala, eu tenho que andar numa quarta reduzida, pelo menos. Quarta reduzida. Então é importante que você não altere essa marcha quando estiver aplicando o calcário. Aqui no caso a gente vai estar medindo então a velocidade através de um aplicativo de celular. É só baixar, colocar a velocidade, que vai ter vários tipos de aplicativo. E aqui vai dar uma ideia muito boa para a média de velocidade que ele vai fazer nesse piquete. Vamos lá então, Dida. 540 RPM da tomada de força e 1910 do trator. Olha lá, vamos lá, Dida. Dida, quanto que foi ali então a média de velocidade que o trator andou? Andou em média de 5. 5, então a gente vai considerar 5 km por hora. 5 km por hora. Vamos dar mais uma olhada na tabela? Então aqui, seguindo as premissas, que é a engrenagem motor é 16, a movida 48, o RPM 540 da tomada de força, que equivale ali de 1910 do RPM do trator. Aqui deu velocidade de 5 km por hora como média. Nesse pasto a gente vai estar aplicando 1 tonelada de calcário. Então, Dida, aqui ó, se a gente for olhar a tabela, aqui velocidade 5, 1 tonelada, aqui ó, aqui tá o mais próximo, né, 984, e para baixo aqui tá 1114. Então a gente considera 984 que tá mais próximo de 1000, que equivale a uma abertura de 5. Pessoal, viu como que é simples então fazer a regulagem da distribuidora de calcário usando a tabela, mas tem que observar aquelas premissas. Gente, só pelo fato do Lucas aqui, que é técnico da Suporte Rural também, para ele estar fazendo o primeiro Dica do Agrônomo, já vale o teu joinha, né? Deixa o joinha. Tá? Não se esqueça também de compartilhar o vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal e assina o sininho. Tá? E então tá aí mais uma Dica do Agrônomo para você.